Na Fórmula 1, há histórias que se escrevem na velocidade de uma volta rápida, em frações de segundo que se transformam em narrativas poderosas. Entre todas as comparações que movem o esporte, talvez nenhuma seja tão cruel e, ao mesmo tempo, tão reveladora quanto aquela que ocorre dentro de casa, o duelo entre companheiros de equipe. Afinal, ambos dispõem do mesmo carro, do mesmo equipamento, da mesma estrutura. Se um piloto consegue extrair muito mais rendimento do que o outro, não há desculpas. E é justamente essa história que se desenha na temporada atual, com Gabriel Bortoleto deixando claro, prova após prova, que está em um patamar muito superior ao de seu companheiro de equipe. Desde sua chegada à Fórmula 1, Bortoleto carregava consigo o peso das expectativas. Jovem, talentoso, campeão da Fórmula 3, o brasileiro desembarcou na categoria máxima com a aura de promessa que poderia se transformar em realidade. O que poucos esperavam era a velocidade com que ele se adaptaria e a facilidade com que deixaria claro que não apenas merece estar na Fórmula 1, mas que também possui uma maturidade impressionante para um estreante. Em contrapartida, seu companheiro de equipe, mais experiente, parecia ser a referência natural, alguém que serviria de parâmetro para medir a evolução de Bortoleto. Mas a lógica rapidamente se inverteu. O estreante passou a ser a referência, e o companheiro tornou-se o coadjuvante, um espectador privilegiado de um talento em ascensão. Os números falam por si. Enquanto Bortoleto consegue extrair voltas rápidas, levar o carro ao limite e se colocar constantemente no Q2 ou até no Q3 em classificações, seu companheiro sofre para acompanhar. A diferença média entre os dois em treinos classificatórios já se tornou um dado incômodo nos bastidores. Em algumas etapas, Bortoleto cravou tempos 6 ou 7 décimos mais rápidos, algo gigantesco quando se trata de pilotos que dividem a mesma máquina. Nas corridas, a disparidade se torna ainda mais evidente. O brasileiro demonstra ritmo consistente, administra pneus com inteligência e consegue atacar e defender posições com maturidade, enquanto o companheiro fica preso no meio do pelotão, incapaz de reagir. Esse contraste não passa despercebido dentro do paddock. Equipes rivais, analistas e até ex-pilotos têm comentado sobre a diferença gritante entre os dois. Muitos já veem em Bortoleto não apenas uma revelação, mas um talento pronto para coisas maiores. A cada corrida, cresce a sensação de que o brasileiro está apenas de passagem pela equipe atual, preparando o terreno para, em breve, ocupar um cockpit de maior prestígio. Em contrapartida, as críticas ao desempenho de seu companheiro se acumulam. Se em um início de temporada havia espaço para desculpas, falta de adaptação ao carro, dificuldades com setup, problemas de confiança, agora já não há mais justificativas. A comparação direta com Bortoleto se tornou implacável. O impacto psicológico dessa diferença também é enorme. Para o companheiro de equipe, ser constantemente superado por um estreante é uma ferida difícil de cicatrizar. O paddock inteiro percebe a situação, e o piloto perde moral não apenas com o time, mas também com patrocinadores e a mídia. Já Bortoleto, por outro lado, ganha confiança a cada prova. Seu sorriso no paddock, sua tranquilidade diante das câmeras e sua postura madura nas entrevistas são reflexos de um piloto que sabe estar entregando mais do que esperavam dele. Dentro da própria equipe, os sinais são claros. As atenções começam a se voltar naturalmente para Bortoleto. Estratégias de corrida, atualizações no carro e até mesmo prioridades no planejamento parecem pender para o lado do brasileiro, que dá retorno técnico preciso e se mostra cada vez mais capaz de liderar o desenvolvimento. Enquanto isso, o companheiro perde espaço. Em reuniões técnicas, a palavra de Bortoleto começa a ter mais peso. A balança interna se desequilibra, e isso, em uma equipe de Fórmula 1, costuma ser um prenúncio do fim de ciclo para um piloto. Essa diferença de desempenho levanta uma questão inevitável: até quando a equipe manterá a dupla? A Fórmula 1 é um esporte implacável, onde o talento e os resultados falam mais alto do que contratos ou histórico. Se a diferença entre os dois continuar tão acentuada, é difícil imaginar que a equipe não cogite mudanças no futuro. Já há rumores de que o lugar do companheiro pode estar ameaçado, seja por um jovem piloto da academia ou até por negociações com nomes de fora. O que se sabe é que, no momento, Bortoleto está carregando o time nas costas, enquanto o colega luta apenas para sobreviver. Essa ascensão fulminante de Bortoleto também mexe com a narrativa maior da Fórmula 1. O Brasil,
que por anos sonhava com um novo representante competitivo após Felipe Massa, finalmente vê em Gabriel a concretização desse desejo. Não se trata apenas de um brasileiro no grid, mas de um brasileiro que anda rápido, que supera seu companheiro com autoridade e que se mostra pronto para alçar voos mais altos. A cada prova, a torcida se multiplica, e o nome de Bortoleto ganha força não apenas entre os fãs, mas também entre os dirigentes de equipes grandes, que enxergam nele um futuro campeão. Há algo simbólico nesse contraste interno. Enquanto um piloto se afunda em dúvidas e resultados medíocres, o outro floresce diante das câmeras, da pressão e da expectativa. É como se a Fórmula 1 tivesse encontrado no mesmo box duas narrativas distintas, a de um declínio inevitável e a de uma ascensão meteórica. E, como sempre, os holofotes escolhem o lado mais luminoso. Gabriel Bortoleto já não é apenas uma promessa, é uma realidade que se impõe dentro e fora da pista. Para o companheiro, resta a difícil tarefa de tentar reagir. Mas, quanto mais a temporada avança, mais a diferença se cristaliza. Os engenheiros notam, os mecânicos percebem, os chefes comentam. E no mundo da Fórmula 1, onde o tempo de reação é curto e a paciência ainda menor, isso pode significar o início do fim. Já para Bortoleto, cada volta rápida, cada ultrapassagem bem calculada e cada ponto conquistado reforçam a narrativa de que ele está destinado a coisas maiores. A diferença entre os dois não é apenas de tempo em pista, é de futuro, de perspectiva, de projeção. No fim, a Fórmula 1 é impiedosa. Não há espaço para comparações gentis ou para desculpas. A diferença entre Gabriel Bortoleto e seu companheiro de equipe já é tão grande que virou parte do enredo da temporada. Um sobe, o outro desce. Um brilha, o outro se apaga. E, no coração desse contraste, o mundo descobre o